a gente falou do deputado Mamãe Falei e assim, ele deu, né, a viagem dele para a Ucrânia deu àquele país a contribuição que a gente imaginava, nenhuma, né? A guerra continua, o Alto Comissariado das Nações Unidas atualizou o número de civis mortos na guerra da Ucrânia, 406, entre eles 8 meninos, 4 meninas e outras 15 crianças que ainda não foram identificadas. Na Rússia, quase 5.000 pessoas foram presas no domingo por protestar contra a guerra. 5.000 pessoas. Enquanto isso, representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje na terceira rodada de negociações e tivemos poucos avanços. Oliver, no sábado, o Putin falou sobre o espaço aéreo ucraniano. Ele disse que se algum país tentar proteger, é como declarar guerra a Moscou. Parece que a situação está cada vez mais delicada. Existe uma saída no curto prazo? Na tua opinião, para onde isso está indo? Olha, eu acho que a situação vai piorar ainda bastante. Isso, em parte, porque a disposição política, o espaço político para ceder é muito pequeno. Para o Vladimir Putin, enfim, encerrar suas atividades militares na Ucrânia e voltar sem uma vitória nas mãos pode ser muito perigoso politicamente falando, né? Porque, querendo ou não, seria uma espécie de humilhação de acumular centenas de milhares de tropas por meses. Estão, desde abril do ano passado, 80.000 tropas russas ao lado da Ucrânia. O Vladimir Putin, há anos, aliás, ele teve uma mudança. Inicialmente dizia que a Ucrânia são nossos irmãos, eles são iguais, depois disse que eles estão sendo ocupados por um governo nazista, a gente precisa livrar eles disso. Mas agora, claramente, um discurso muito radicalizado de que muitos ucranianos são nazistas. Então, voltar agora sem ter resolvido nenhum problema, entre aspas, pode ser um perigo, né? A União Soviética invadiu o Afeganistão no final dos anos 70 e depois de 10 anos de ocupação foi derrotada. Então, em 89, o último soldado soviético saiu do Afeganistão e pouco depois a União Soviética colapsou. Isso não foi a única razão, muitas outras também, mas o risco de ser derrotado por um país pequeno é alto. Então, a capacidade de ceder muito do lado russo é pequena. Agora, do lado ocidental, também qualquer concessão ampla poderia ser interpretada como uma capitulação. E tudo que o Ocidente quer nesse momento é aumentar o custo para os russos na Ucrânia, porque há um temor na Alemanha, na França, na Polônia, nos países bálticos, que se o Vladimir Putin conseguir ocupar a Ucrânia rapidamente, ele pode se sentir empoderado para avançar mais, né? Então, o objetivo, a princípio, do Ocidente agora em enviar equipamento militar aos ucranianos não é necessariamente derrotar os russos. Eles ainda têm uma vasta vantagem militar. Agora, eu considero essa proposta, esse pedido do Zelensky, né, à OTAN, de proteger o espaço aéreo, uma loucura, seria muito perigoso, porque o que acontece? Alguém precisa implementar essa nova, uma nova regra de proteger o espaço aéreo. Se um avião russo entra no espaço aéreo, teria que ser abatido por um míssil da OTAN, e aí você imediatamente tem um conflito que pode envolver, o que envolverá automaticamente duas potências nucleares. Então, acho que o Ocidente está certo ao limitar as suas contribuições, mas que já estão bastante avançadas, né? Em breve, a Polônia vai entregar caças às Forças Armadas ucranianas, é o único país que usa os mesmos aviões. Então já está havendo aí um envolvimento que a Rússia considera, né, como uma interferência. Então, isso porque todo mundo está assustado, porque diferentemente de outras guerras, né, como no Afeganistão ou no Iraque, existe um risco de uma escalação e um confronto entre a Rússia e os Estados Unidos. E por isso que me parece essa proposta de ter uma presença de tropas ou aviões da OTAN na Ucrânia não faz sentido.
O Putin também disse, né, além dessa conversa sobre o espaço aéreo, ele também falou sobre as sanções econômicas, dizendo que as sanções econômicas que foram impostas também servem como uma declaração de guerra. Você acha, Oliver, que é possível frear essa guerra ou estancar essa sangria, como diria minha tia Lourdes, com as sanções econômicas, prejudicando a economia? Em algum momento essa conta vai baixar de verdade ali no Putin? Olha, o objetivo das sanções é aumentar o custo do Putin avançar mais para atacar outros países. Me parece que o objetivo não é convencer o Putin agora de retirar as tropas, porque muitas vezes as sanções fortalecem líderes nos países alvos. Olha Cuba, por exemplo. Por incrível que pareça, para o governo cubano, o embargo americano é uma benção, porque inflama o nacionalismo e anti-americanismo. E qualquer problema que surge em Cuba hoje pode ser justificado apontando para um embargo que, francamente, não faz o menor sentido, né? Claramente, a tentativa de derrotar o governo, ou de derrubar o governo cubano por meio do embargo fracassou há décadas atrás. Isso, aliás, é um problema. É fácil impor sanções, mas ninguém quer retirar sanções porque será acusado de ser pró-Putin ou pró-Cuba. Por isso que nenhum presidente americano tem a ousadia de acabar com o embargo. Olha Irã. O governo iraniano continua lá, o governo da Coreia do Norte. E eu, durante minha pesquisa, visitei vários países sob sanções. E o que acontece? Como, por exemplo, a Coreia do Norte, o Irã, a elite sempre mantém acesso aos bens. E como tem escassez de bens, o governo consegue concentrar esses bens e distribuí-los aos seus aliados. Então o incentivo para você atacar o Putin agora é menor do que era antes, porque lá na frente, por causa das sanções, não vai ter acesso a remédio, não vai ter acesso a várias coisas importantes, e a não ser que você é aliado do Putin, você não vai ter mais acesso. Então, por incrível que pareça, é claro que em algum momento o colapso econômico pode ser tão grande que as pessoas estão desesperadas e vão para a rua e podem chegar a derrubá-lo. Mas eu acho que vamos dizer, olhar para 5 mil pessoas que foram presas, aliás, uma coragem incrível, porque muitos deles vão passar anos na prisão. Acho que é um olhar de uma democracia para um país não democrático. O Putin não precisa do apoio da maioria da população, ele precisa do apoio das pessoas que o sustentam, que são alguns oligarcas, e para eles vale o mesmo. Se afastar do Putin agora é uma loucura para eles. Eles não sabem o que virá depois, eles podem ser processados, eles podem ser presos. Então eu, por enquanto, não acho que essas sanções terão um impacto desejado, mas eu entendo também os governos ocidentais que precisam mostrar aos seus eleitores que estão fazendo algo, né? Só há realmente um caso em que me parece que sanções tiveram um impacto desejado, no caso da Líbia, quando o Gaddafi estava desenvolvendo um programa nuclear e os americanos impuseram sanções e disseram, olha, se você encerrar seu programa nuclear, a gente retira as sanções. E ele topou. Mas a vasta maioria das sanções pode chegar a fortalecer o governo que é alvo dessas sanções, me parece. Você tem razão. A questão só é que a Rússia, né, apesar de viver ser um governo autocrata, né, uma ditadura, você vê que as pessoas na Rússia elas estão acostumadas a viver uma vida quase ocidentalizada, se você tirar a coisa da liberdade de expressão, de liberdades individuais, e a coisa começa a complicar quando o cara tem o cartão de crédito dele ali e já não consegue mais passar, já consegue perder uma outra coisa ali, uma vantagem. Acho que isso pode gerar pressão, mas você tem de fato razão, o Putin controla aquilo ali com mão de ferro, então vai ser muito complicado sair daquilo ali mesmo. Ô Fausto, posso só agregar só uma coisinha aqui? Eu acho que a gente precisa sempre olhar, por exemplo, a Visa e Mastercard agora pararam de operar na Rússia ao ponto que na verdade, você só pode usar seu cartão dentro do país. Um cartão russo não funciona mais lá fora e um cartão internacional não funciona mais na Rússia. Uhum. O incentivo que isso tem, se você é crítico ao Putin e você
vamos dizer, você é um jornalista, e você precisa sempre ter o seu plano B para fugir do país, para, sei lá, Polônia ou Alemanha. Seu cartão lá fora não funciona mais. Então, a sua, vamos dizer, seu espaço de manobra para ir criticando o governo e se der realmente problema, fugir, essa porta se fechou agora. E porque lá fora você não tem mais como acessar dinheiro. Então, eu acho que o Putin vai aproveitar dessas sanções para aumentar ainda mais a repressão. Eu não estou dizendo que esteja errado, eu entendo aqueles que impõem sanções. Mas a situação, infelizmente, na Rússia vai piorar muito, apesar das sanções, eu acho. É nessas horas que eu queria, como disse um amigo meu, eu fico imaginando, cadê o Daniel Craig, o Roger Moore, um Pierce Brosnan para botar uma roupinha dele, pegar um submarino individual, chegar ali em Moscou, invadir o Kremlin, dar uma porrada no Putin e, né, derrota ele, e o mundo voltaria. A gente falta um 007 de verdade, né? Falta isso na nossa vida. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.